Já comecei a gravar, só para depois quem vir a gravação não achar que isto é um minuto de silêncio em homenagem a alguém, porque de facto é o início da sessão. Vou pôr aqui. Já está aqui. Já temos também pessoas a chegar aqui ao presencial. É todo um desafio este som, imagem, câmara, luz, mas é o que for preciso para que todas aproveitemos muito. E estava aqui a falar com as que já estavam aqui, a dizer que de facto o passo a passo é para mim muito interpelante, portanto mesmo que não ajude ninguém, só por me ajudar a mim já valeu a pena, não é? Assim uma perspectiva um bocadinho egoísta, mas a verdade é que me tem ajudado muito também a preparar estas sessões. E para começarmos pontualmente, vou começar aqui a dar a sessão e recordar um bocadinho também o que foi a nossa sessão anterior sobre o batismo, não é? Que nós refletimos no batismo pensando que é um mergulho em Deus que nos foi concedido, não é? Um mergulho transformador e um dom maravilhoso que nos torna filhas prediletas de Deus, não é? Mesmo que os nossos pais possam ter pensado em alguma vez, como eu contei de uma das minhas irmãs, na alternativa de ter uma planta ou um bonsai, que era na história da minha irmã, era realmente podiam ter um bonsai porque dava menos trabalho do que ter uma criança. Claro que isto é uma tentação, mas pode acontecer e é muito real. Nós com o batismo ficámos templos da Santíssima Trindade, não é? Há todo este diálogo interior com Deus Pai, Filho e Espírito Santo que habitam dentro de nós com o batismo. Boa noite, olá. E também ficámos com esta noção de que somos princesas de Deus, não é? Que esta nobreza exige de nós um determinado comportamento, não é? Essa frase noblesse oblige, que requer de nós um determinado comportamento. Portanto, o batismo, que era a sessão anterior, capacita-nos e compromete-nos de alguma forma. Portanto, também aqui foi uma reflexão que nós fizemos na semana passada, também quem não teve, depois eu posso partilhar a gravação, se quiserem, mas também aqui refletimos um bocadinho recebemos essa liberdade que é própria dos filhos de Deus e também temos essa noção de que os ideais de liberdade não são pessoas que mudaram constantemente, mas pessoas que abraçaram um ideal e se dedicaram a esse ideal a vida inteira, não é? E no fundo é esse convite a que nós somos chamadas também com o batismo. Depois houve várias pessoas que me disseram que gostaram muito da frase que eu recordei, que foi uma amiga minha que me disse, que podemos não encarar a vida como um rascunho porque podemos não ter tempo de passar a limpo, não é? E às vezes isto para nós faz-nos vibrar de alguma forma e chama-nos também à realidade da nossa vida e à realidade concreta do dia-a-dia. E por último, também recordando a sessão anterior, nós recordámos a vida de uma beata, a beata Sandra, que foi a primeira beata noiva, que foi beatificada em outubro, e que no processo de beatificação dela dizia-se que a santidade é simples porque é só o batismo, é só levar até ao limite o batismo, e é difícil porque é só o batismo. Portanto, também temos aqui este chamamento à santidade com o batismo. Hoje, o que nos espera é esta reflexão sobre a esperança, não é? Pensando cabeça no céu, pés na terra, já tivemos cabeça no céu o batismo, é essa força, essa ajuda que temos de Deus, e a esperança que é um dos presentes que nós recebemos do batismo, não é? Recebemos a fé, mas já refletimos sobre a fé, recebemos a esperança e recebemos a caridade. Agora, nesta altura dos presentes, também é bom pensar neste presente que nos é entregue com o batismo, que é a esperança, e que nós estamos a desembrulhar e a perceber realmente o conteúdo deste presente, que é inesgotável, não é? Não é como aqueles presentes de Natal das crianças que se estragam no dia de Natal, e que é uma pena, e que nós aqui nesta esperança também é muito bonito calhar no tempo do Advento, que é um tempo de espera, mas é uma espera que não é inativa, é uma espera que é proativa, é uma espera que é confiante e é uma espera que é alegre, não é? Nós damos por nós e todas as pessoas estão alegres porque é quase Natal. E de facto há uma alegria que paira no ar e é uma alegria que é bom também fazer perdurar ao longo do tempo. E é uma alegria que nos pode ajudar também a refletir, não é? No outro dia lia a história de uma pessoa que se converteu, que era um rapaz da noite, era segurança de discotecas e tinha toda a vida noturna super enriquecida, mas faltava-lhe a vertente da fé e do encontro com Deus, e de facto converteu-se. E houve pessoas que lhe perguntaram: tu não tens medo de te encarar com Deus? E ele dizia: não, eu tenho medo é de o perder.
E de facto nós também podíamos ter esse medo de perder a Deus, não é? E às vezes temos tantos outros medos, não é? Nós às vezes gozamos, a minha família, com os sobrinhos quando estão naquela fase do drama, não é? Então há sempre a drama queen, que é alguém, ou normalmente é uma rapariga, não é? Que tem sempre os seus dramas, chora, não sei o quê, então nós, pronto, momento de drama queen, mas isto vai passar. Também podemos encarar a esperança como aquela versão de ter mais olhos que barriga, que também é muito típica das crianças, não é? Enchem o prato, enchem o coisa de gomas e não sei o quê. E nós podemos pensar nisso em relação ao céu. O céu excede completamente a nossa capacidade de absorção e de visualização. Portanto, o que nós podemos, em termos de esperança, em termos de exercício da esperança, é preparar o coração para que ele tenha capacidade para receber o céu que nos está preparado, não é? E vamos saboreando o céu um bocadinho de cada vez e saboreando o céu aqui na Terra. Isso é exercitar a esperança, não é? No outro dia também ouvia uma meditação de um padre sobre o Advento que dizia que nós estamos naquela fase quase no Natal, como quando está a nascer o céu, não é? Que nós já a nascer o dia, já vemos a luminosidade do sol, mas ainda não vemos o sol, mas a luminosidade já nos diz que vem o sol. E nós podemos experienciar essa luminosidade do céu aqui na Terra, pensando que o sol virá. E o sol está reservado para cada uma de nós, não é? E nós assim vemos as coisas com uma alegria muito maior, não é? Porque vemos que somos criadas para uma alegria muito maior do que o sofrimento pelo qual passamos, não é? Que é substancialmente superior, e se nós olhamos para a vida na perspectiva da alegria e não tanto na perspectiva do sofrimento, pelo que nos falta, mas sim pela alegria do que vamos tendo e do que saboreamos e dos dons que nos são dados, realmente a nossa perspectiva da vida muda, não é? E aqui também enriquecermos a nossa perspectiva da vida com a noção de ser, não é? Porque nós às vezes fixamos no que é que temos, no que é que não temos, no que é que nos falta em termos materiais ou em termos de competências, no que é que fazemos, e às vezes valorizamos as pessoas pelo que fazem, não é? Ou pelo que não fazem, e temos uma sociedade muito hierarquizada nesse sentido, não é? Há as pessoas competentes e as pessoas incompetentes. Os incompetentes temos pena, bora para a frente com os competentes. E de facto nós às vezes deixamos-nos levar por esta lógica, não é? Do ter, do fazer, quando o foco é no ser, e nós somos seres queridos e amados por Deus individualmente, e fazemos parte de um sonho de Deus que nos criou para sermos felizes. E esta alegria é o cartão de cidadão do cristão, não é? É uma alegria que nos caracteriza e que não é transformar o mal em bem. Nós não somos assim uns ingênuos que de repente somos idealistas e que não sabemos como é que é a realidade dura da vida. Mas a verdade é que vamos abrindo horizontes de esperança com a forma como encaramos a realidade, não é? Não se trata tanto de eliminar o sofrimento, trata-se de saber lidar com o sofrimento, saber dar um sentido diferente ao sofrimento. E é isso também que nós queremos aprender aqui com o passo a passo. E para considerarmos esse presente que nos foi dado no batismo, não é? Estão aqui 3 presentes, a fé, a esperança e a caridade, também recebemos os dons do Espírito Santo, que não estão aqui, fazem parte se calhar da segunda série do passo a passo, porque nesta série deste ano não cabem, mas a esperança é essa virtude teologal, também como a fé, portanto vem de teologos, conhecimento de Deus, pela qual nós desejamos o reino dos céus, não é? Desejamos encontrar-nos com Deus para uma felicidade eterna com Ele no céu. Mas para nós vivermos esse encontro em plenitude, é importante que nós vivamos encontros de qualidade com Deus aqui na Terra, que experienciemos a verdadeira felicidade aqui na Terra para nos capacitarmos para a verdadeira felicidade do céu, não é? Apoiando-nos nessa promessa de Cristo, não é? Que já veio dar-nos essa notícia, já veio assumir no seu corpo toda a dureza da vivência humana e do sofrimento humano para nos resgatar para irmos para o céu, não é? E o preço do resgate foi o preço do sangue de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, portanto não tem preço mesmo, é um valor que o preço não dá para pagar, não é? E nós aqui também alimentarmos esse descanso eterno na nossa verdadeira pátria, não é? Estamos numa fase do ano em que está toda a gente exausta, porque há montes de jantares de Natal, há montes de almoços de Natal, há montes de trabalho, é o fim do ano, cada empresa também tem a sua lógica, a sua dinâmica, cada família tem a sua intensidade, mas a verdade é que o cansaço paira no ar também, além da alegria, não é? Uma alegria feliz, é um cansaço feliz, e às vezes nós podemos ansiar por esse descanso eterno na nossa verdadeira pátria, que é o céu, e que nos dá essa alegria, não é? E que pode ser também motivo de vivermos com intensidade o tempo presente. Aqui
aqui esta imagem e a do slide a seguir são o contrário da mensagem que eu vou transmitir. Porquê? Porque não é uma espera passiva de alguém que nem tem cara, são só pernas à espera. Porque é bom nós considerarmos, né? A esperança eu pensei que podíamos dividir em 2 âmbitos, a espera e a confiança, não é? A esperança. E agora vamos nos deter sobre a espera e considerarmos também as virtualidades desta espera, não é? Às vezes nós vamos no carro com crianças que entram no carro e perguntam quanto tempo é que falta para chegar. E nós às vezes também pensamos quanto tempo é que falta para chegar ao fim deste sofrimento. Ou também uma perspectiva um bocadinho mais ampla também de uma sobrinha minha, quando morreu um dos meus avós, que nós dizíamos, o avô foi para o céu, e ela dizia, mas demora muito tempo a chegar lá, porque o céu, pronto, ela olhava para o céu, queria perceber como é que era a dinâmica desta viagem. E pronto, lá lhe explicámos o significado de ir para o céu, mas também é bonita a simplicidade das crianças, não é? De perceberem realmente que querem pôr na sua cabeça alguma realidade que lhes é transmitida. Mas nós vivemos numa geração do imediato, não é? As pessoas não têm capacidade de esperar, não é? E é bom nós aprendermos a esperar, a saborear a espera, não é? Até as luzes que se acendem à nossa passagem, as torneiras abrem-se quando nós aproximamos a mão, as famílias esmeram-se por poupar o sofrimento às crianças. E isto tem muitas consequências no dia-a-dia, não é? Porque nós estamos a proteger do sofrimento, estamos a proteger da contrariedade que é esperar, quando de facto pode valer a pena aprender a esperar, aprender a amadurecer as ideias, a amadurecer o tempo, viver as características deste momento, deste tempo. No outro dia também uma tia minha enviou-me uma música que anda por aí, imagino eu, não é? Porque eu recebi, portanto anda por aí, que era uma música em inglês que o slogan e quase toda a música era onde está a fila para ver Jesus. E era super bonito, tinha muitas imagens de pessoas no Natal, as compras, não sei o quê, e de facto nós envolvemos nesta dinâmica do marketing, das compras, Black Friday, mas espera, onde é que está a fila para ver Jesus, não é? Nós no fundo estamos a preparar para quê? O que é o Natal? O que é que nós celebramos? Quem é que vem aí? E é bom nós prepararmos também para este encontro de Jesus, que é o significado da proximidade de Deus através do menino Jesus que nos é chamado a tocar e a abraçar, não é? E de facto há uma dinâmica um bocadinho contrária na nossa geração, mas que nós podemos também aproveitar, não é? E tentar aprofundar no significado da espera, não é? E aqui por causa da lógica das gerações também me lembrava de uma coisa que não tem muito a ver, mas é só por este contraste. No outro dia vi uma imagem que dizia que já ninguém se lembra do tempo em que nós tomávamos o pequeno almoço a ler a caixa dos cereais, porque hoje em dia os miúdos tomam o pequeno almoço a ver o telemóvel, o tablet, não sei o que, já ninguém olha para a caixa de cereais. Quando se calhar nós era a caixa de cereais que havia para ler, pronto, nós líamos e sabíamos todos os nutrientes e todas as colheres e não sei o quê, pronto, aquelas coisas. E em relação a esta questão da espera, eu também vos convidava a ler um texto do Padre Tolentino que eu achei brilhante, que foi no dia 29 de novembro de 2021, portanto foi no primeiro domingo do Advento, em que o título é Rezar a transformação das expectativas em esperança. E no fundo é esta lógica que eu gostava também de transmitir aqui, não é? Porque nós vivemos num mundo de expectativas. As expectativas são uma coisa apenas nossa. A esperança é uma grande força que nos leva ao céu, não é? A expectativa insiste numa resolução individual da vida. A esperança abre-nos ao dom do próprio Deus, não é? A esperança desafia-nos a levantar o olhar para cima, para o que nos chega de Deus e é muito maior do que nós. A expectativa é algo pequeno que eu posso ver, que eu posso esperar, que eu posso prever, que eu posso calcular, que eu posso planificar, não é? Deus dá-nos uma amplitude muito maior, que o tempo é que vai revelando, e essa espera é muito enriquecedora e é muito construtiva e é muito edificante, não é? E a expectativa é uma vida em que só eu escuto, é uma vida em circuito fechado. A esperança abre-nos ao mundo, abre-nos à eternidade, abre-nos ao próprio Deus, não é? E a expectativa é uma corrida de um pequeno troféu, uma coisa que eu consigo prever, planear. A esperança coloca-nos o desafio incessante de nascer e renascer, não é? Cada vez que eu me levanto
nas mãos de Deus, eu volto a crescer e a nascer para Deus. Eu volto a aprender, a tocar, que a expectativa pode ser uma esperança muito mais profunda e uma espera com muito mais significado. Portanto, eu convidava-vos também a ler este texto do Pato Tolentino. Depois a parte da confiança, não é? Outra imagem que é exatamente o contrário, eu depois conto, do que eu quero transmitir, não é? Temos aqui um homem cheio de medo, agarrado a uma mala, que não está com confiança nenhuma em nada, está completamente apavorado. E aqui eu até me lembrava de uma história até de uma amiga minha que me contou, com quem eu tive no fim de semana, que assumiu umas funções numa empresa e a certa altura aquilo já estava verdadeiramente estável, ela fez lá montes de remodelações, estava super contente com o seu trabalho e estava um bocadinho a encarar as coisas, pronto, agora é garantir a estabilidade nesta estrutura. E a pessoa que a contratou disse-lhe, olha, agora o teu papel é delegares tudo para ficar sem nada e poderes encontrar coisas diferentes, e só assim é que nós conseguimos crescer. E de facto isto é uma confiança cega nos outros, porque ela tinha que entregar tudo o que lhe dava segurança a outras pessoas, confiando que podiam fazer melhor, para ela realmente ajudar a empresa a crescer, para procurar coisas diferentes, porque a estrutura que ela tinha criado já podia funcionar em velocidade de cruzeiro. E no fundo é este toque de confiança em Deus que nós precisamos na nossa vida, não é? Porque Deus é plenitude, Deus é grande, Deus é eterno, Deus é incomensurável, não cabe na nossa cabeça, cabe no nosso coração, mas também a ausência, não é? E a experiência da ausência de Deus, dessa proximidade espiritual, dessa interioridade que nós alimentamos com a reflexão, com a oração, com a experiência também da espera, e de não confundirmos a nossa satisfação pessoal com o sorriso de Deus em relação à nossa eficácia, porque Deus não se rege pela eficácia, não é? Deus rege pela contrição, pela misericórdia, pelo recomeço, e ajuda-nos também a experimentar esta confiança na ação da graça de Deus na nossa alma, não é? Eu todos os dias, quando faço o exame de consciência, começo por agradecer a Deus a ação dele na minha alma, que eu não sei como é que foi, eu não consigo vislumbrar, mas tenho a certeza absoluta que foi muito mais importante do que tudo o que eu fiz ao longo do dia. Portanto, eu começo por agradecer a ação de Deus na minha alma durante esse dia e peço-lhe também a graça, agradeço-lhe já, porque eu vou à missa todos os dias, portanto comungo todos os dias, e agradeço a Jesus poder recebê-lo no dia a seguir se ele me conceder a vida. Portanto, eu tenho estas duas garantias. Eu agradeço o que ele fez por mim, que eu não consigo vislumbrar, porque há muitos bens desconhecidos, ele fez muito mais do que eu possa ter feito, e agradeço-me no dia a seguir eu vou poder comungar se ele me der a vida. Portanto, pelo menos são dois pilares onde eu me posso apoiar e que de facto me dão também essa confiança, não é? Na ação da graça de Deus na minha alma, independentemente do modo como eu me comportar. Porque eu sei que, como dizia São José Maria, que é assim um intercessor de quem eu tenho falado aqui, que Jesus seja Jesus no juízo, não é? Quando nós formos chamadas para diante de Deus, que não seja um juiz, mas que seja Jesus. E só é Jesus porque é aquele grande amigo com quem nós já fomos estabelecendo uma relação profunda ao longo da vida. Porque senão será um juiz, será um legislador, será um advogado, será o que for, mas não é Jesus, não é? E é esse Jesus que vem para nos salvar e que vai estar num presépio para nós abraçarmos e que chega de uma forma completamente desconcertante, não é? Porque se nós pensarmos ao nível humano, a questão toda do presépio correu pessimamente, não é? Porque ele podia ter nascido em Nazaré. Qual é que era a ideia de inventar um recenseamento naquela altura? Se é Deus e pode mudar a data do recenseamento, não é isso? Foi preciso ir de burro, não sei quantos dias, Nossa Senhora gravidérrima, aquela viagem podia pôr em risco a gravidez, pois não havia ninguém que os acolhesse, por amor de Deus, é preciso ir para um estalo, tudo frio, obscuro, os presépios são muito poéticos e muito românticos, mas aquilo devia ser horrível. E de facto, nós podemos transformar essa prosa em poesia, porque sabemos que Nossa Senhora e São José conseguiam suprir com carinho e com ternura toda aquela miséria humana e aquele frio e aquela aridez de contexto em que Jesus nasceu, não é? E nós temos a certeza absoluta que Jesus se sentiu verdadeiramente acolhido e super amado por São José e por Nossa Senhora. Portanto, nós às vezes também somos chamadas a descobrir o amor de Deus em circunstâncias bastante desconcertantes, não é? E a confiarmos que realmente há um para quê.
não é? Nós às vezes focamos no porquê, e nós precisamos de aprofundar no para quê, não é? Percebermos realmente quem somos e para onde vamos, não é? O que é que nos espera, não é? E assim caminhamos com uma confiança muito maior, não é? Porque sabemos que nós vivemos para alguém, nós temos um destino e somos amadas por alguém que deu a vida por nós, não é? E a única coisa definitivamente importante é chegarmos ao céu. Não é? E nós todas sabemos que isto é verdade, mas no dia a dia eu quero chegar ao trabalho, eu quero chegar a casa, eu quero ter as compras de Natal feitas, eu quero que ninguém me chateie. Mas o que me faz feliz é realmente ter este céu à minha espera, não é? Ter este Deus que me ama infinitamente e profundamente, e a maturidade também supõe este certo treino, não é? Que está vinculado muito à nossa humildade, não é? De nós encararmos a realidade que somos e o contexto em que estamos com objetividade, não é? Mas também em voarmos um bocadinho mais alto, não é? Em desprendermos da realidade que conhecemos, porque Deus conhece, tem a visão global das circunstâncias e de tudo o que nos acontece. Porque nós às vezes refugiamos naquela mística, oxalá eu tivesse outro emprego, oxalá eu tivesse outra família, oxalá eu tivesse outra idade, oxalá eu tivesse outra estrutura física, psíquica, o que for. E isso vai adormecendo a vontade. Não é? Porque isso é um truque subtil, inconsciente, às vezes não é de propósito, mas a verdade é que nos trava, não é? A verdade é que nos desorienta, a verdade é que nos faz desanimar e que nos faz perder o sabor do tempo presente, não é? E também o sabor da eternidade que nos espera. Portanto, aqui, otimismo, não é? Falámos de espera, confiança e agora com muito otimismo. E tenho aqui esta Mariane Rojas Tapé, que é uma psiquiatra espanhola, que lançou este livro, Como Fazer para Acontecerem Coisas Boas, não é tipo um livro de magia, é um livro muito humano e muito acessível, e eu gostei imenso. E a verdade é que eu tive contacto com este livro em fevereiro de 2020 e o confinamento começou em março. Eu não sei se isto foi para mim, não, mas a verdade é que este livro foi traduzido e foi lançado em português em fevereiro. Portanto, também tem a sua graça, porque parecia que era tipo, lancem-se, como fazer para acontecerem coisas boas no meio do caos que foi e que está a ser o Covid, não é? Sabemos que realmente é uma realidade difícil, é um desafio à nossa esperança, mas que este livro dá-nos também muita, muita esperança, e ela fala da noção de nós fugirmos desse perfeccionismo excessivo que é fruto de um eterno insatisfeito, não é? E que nós às vezes sacrificamos a nós próprios, não é? E não dominamos essa voz interior que nos perde também a noção do autodomínio, não é? Se eu estou muito focada nas minhas capacidades, no que eu tenho, no que acontece, na realidade material e factual da vida, eu perco a terceira dimensão, não é? A dimensão da eternidade. E ela aqui convida-nos a sonhar em grande, atuando no pequeno, não é? Eu só consigo chegar a sonhos grandes se eu hoje e agora fizer aquilo que me é chamado, que sou chamada a fazer, não é? Se perdemos de vista os nossos objetivos, as nossas metas, não percebemos o valor do atual, do que eu tenho para fazer agora, da necessidade de trabalhar à vontade para trabalhar para esse objetivo, não é? E esse exercício da vontade também é uma forma de eu adiar a recompensa, porque eu depois posso também estar treinada para satisfações rápidas, intensas e constantes, e eu sou uma eterna insatisfeita, porque estou sempre à procura da maior adrenalina possível, e isso não é sustentável, porque a felicidade eterna no céu e a felicidade profunda e de longo prazo é precisamente a de quem tem uma missão e que se agarra a essa missão, independentemente da variabilidade das circunstâncias. E isto é preciso educar, como é preciso educar muitas outras coisas, mas é uma educação que nos dura toda a vida. Porque depois há medos, não é? Nós temos medos. O medo é inevitável. Agora, o sofrimento que produz esse medo é que é opcional. Eu posso escolher esse sofrimento ou não, não é? E aqui é que já a coisa já começa a vacilar, porque os medos nós não conseguimos controlar. O sofrimento já é uma coisa que pode ser trabalhada por nós interiormente, não é? Aqui a Mariana dá alguns truques. Também fala de saber perdoar as outras pessoas, já falámos também disso, mas saber perdoar-se a si própria. Porque às vezes nós não nos perdoamos e não conseguimos seguir em frente porque temos o coração ressentido connosco próprios, não é? Isso é que essa culpa
acompanha-nos e impede-nos de seguir em frente, não é? Isso às vezes trava-nos de uma forma até um bocadinho irracional, não é? Porque nós quando nos distanciamos da vida, não é? Todas nós às vezes gostamos de um momento ou de retiro, ou de reflexão, ou até, eu por exemplo, gosto imenso de ir a pé para o trabalho, porque eu vou a situar-me enquanto pessoa e de facto ajuda-me imenso esse tempo, porque o trânsito é uma grande confusão e encontrar lugar e não sei o quê, não é tão dominável. Se eu vou a pé, eu sei quanto tempo é que eu demoro. Portanto, nem toda a gente tem este privilégio, portanto também não quero fazer inveja a ninguém, mas a verdade é que às vezes ajuda-nos um distanciamento da realidade para nós ganharmos também a objetividade em relação à nossa vida. E também aprendermos a rirmos de nós próprios, não é? Porque o sentido do humor, este otimismo, faz-nos muita falta. E nós às vezes levamos demasiado a sério, não é? Encaramos com uma seriedade que pode parecer maturidade, mas não é, não é? Porque a realidade objetiva dos bens que temos é muito mais real do que o sofrimento que nos acompanha e o que nos falta, não é? Portanto, é esse também, essa linha que podemos também seguir. Depois ver, não é? Eu adorei esta imagem destes olhos lindos e brilhantes que nos ajudam e que nos ensinam a ver com profundidade, não é? E aprender a ver também com os olhos de Deus e os olhos dos outros. E este fim de semana tive com uma afilhada de Crisma que me dizia: a minha mãe diz-me que eu estou sempre despenteada. A verdade é que eu não passo escova pelo cabelo, porque é muito difícil. Mas eu não me sinto despenteada, dizia ela. De qualquer maneira, se a minha mãe diz, toda a gente diz, se calhar eu estou mesmo despenteada. Portanto, ela não via que estava despenteada, não se sentia despenteada. Mas as outras pessoas diziam, se a mãe dizia, e realmente ela não se penteia, se calhar está mesmo despenteada. Portanto, eu achei imensa graça e achei também uma lição para nós aprendermos a ver uma realidade que para nós não é visível, mas que para os outros é muito real e muito visível, não é? E dizia o príncipezinho, o essencial é invisível aos olhos, e é esse essencial que nós queremos também tocar com o exercício da esperança. Então, nós vamos fazer um clássico aqui no Zoom, que é sairmos antes do tempo, para sairmos com calma, e voltamos a entrar no mesmo link. Eu peço desculpa às pessoas que estão aqui presencialmente, mas isto aqui é toda uma dinâmica de pessoas pobres, porque é só porque eu não subscrevo o Zoom que isto acontece. Mas vamos então passar, vamos interromper aqui a sessão, para interrompermos com calma, e voltamos todas ao mesmo link, está bem? Eu vou parar aqui de gravar e sair e depois voltamos a entrar, está bem? Obrigada, até já.